Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Cidade Entrevista. No programa de hoje, troca de governo, mudanças na política econômica, rombo bilionário nas contas públicas, privatização zero, desconfiança do mercado e a ameaça de uma recessão global. No xadrez da economia, cenários e previsões para 2023. E o nosso convidado já chegou, é Wagner Kronbauer, sócio fundador da Forever Capital. Wagner, bom dia. Bom dia, João. Bem-vindo ao Cidade Entrevista, é um prazer tê-lo conosco, tá? Eu que agradeço, muito obrigado. Vamos pela ordem cronológica? Sim. O que é que o mercado já sabe ou já conseguiu entender dos sinais dados pelo novo governo? Vou além da política econômica que o novo governo está costurando, Wagner. Olha, o mercado vê atualmente com bastante desconfiança, né? Todas as propostas que têm vindo do governo, principalmente logo no começo, pós-eleição e na primeira semana de governo, quando muitos sinais equivocados foram dados, sinais de políticas que já foram feitas no passado e que já deram erradas no passado. E parece que querem de novo adotar algumas dessas políticas que comprovadamente já deram errado. Me dá um exemplo. Um exemplo é voltar a gastar como se o dinheiro caísse do céu. O fim do teto de gastos, por exemplo. Por exemplo. Uhum. Mas não só o fim do teto de gastos, porque isso na verdade, o próprio governo anterior, o Bolsonaro, já tinha meio que extrapolado no ano passado o teto de gastos. Correto. Então, o teto de gastos meio que perdeu um pouco a força de se impor, né? A força moral de se impor. Toda vez que precisa o político de plantão, pelo seu interesse populista do momento, vai lá e muda o teto de gastos. Então, o teto de gastos foi uma regra que ficou frágil e agora está provada novamente. O governo, antes mesmo de tomar posse, eles já mudaram o teto de gastos de novo. Então, o teto de gastos hoje, para o mercado, é visto como uma regra que perdeu muito a sua força. Mas não é só isso, é o que vem quando você tirar o teto de gastos. O que o governo vai colocar? E o presidente Lula e a ala mais política do governo têm dado sinais muito firmes numa direção de que que eles entendem que podem gastar, não precisam se preocupar com o gasto. Então, o fato de você ter um governo que dá o recado que não precisa se preocupar com o gasto, que gastando mais, a economia por si só gera mais emprego e se resolve, e as coisas se resolvem automaticamente, este recado de que eles acreditam fiamente nisso é a grande preocupação do mercado. Ô Wagner, há fundamento nessa crença de que pode gastar investindo em políticas públicas porque a economia irá responder, ou isso flerta com a irresponsabilidade? Isso já foi testado, né? Em vários lugares do mundo. Em todo lugar que foi testado deu errado. Né? A gente tem aí talvez o governo Lula, talvez o Lula é uma pessoa com baixa formação, mas com uma inteligência ali política, uma intuição, vamos dizer assim, política muito aguçada. No primeiro governo dele, ele gastou mais e deu certo ali no primeiro governo, né? Houve um equilíbrio das contas públicas. Mas era outro momento da economia mundial, inclusive, né, Wagner? Exatamente. Ela deu certo naquele momento o gasto a mais porque a arrecadação aumentou muito mais. Nós tivemos no primeiro governo em 2003, você vai lembrar, nós, né? Que sim, estávamos lá, né? Somos mais experientes. Sim, contemporâneos, né? Daquele governo. Não tão jovens. Nós tivemos o maior boom de commodities da história do mundo. Verdade. E o Brasil é um produtor de commodities. O boom de commodities nos beneficia diretamente. Então, a arrecadação cresceu tanto quanto aumentou-se o gasto naquele período. E aí, talvez na cabeça do Lula e de alguns políticos que o cercam hoje, esta crença de que vai dar certo de novo. Só que o momento hoje é outro. 20 anos depois, qual é o momento hoje, Wagner? O momento hoje, nós viemos aí dos últimos 3 anos bem complicados na economia mundial, né? Vamos lembrar, Covid, sim, que ninguém esperava até poucos meses antes de acontecer. Foi a maior pandemia aí que a gente tem
tem notícia da época moderna aí da economia. E que trouxe junto uma crise financeira sem precedentes. Trouxe junto uma série de estímulos dos bancos centrais mundiais, que botou muito dinheiro ali na economia para não deixar um mal maior acontecer, né? Então, a gente pode até discutir se fizeram demais ou não, Sim. mas ninguém sabia a consequência daquilo e os bancos centrais foram lá, botaram muito dinheiro na economia para salvar, de certa forma, vidas e empregos, etc. Correto. O sinal é que isso gerou uma inflação, a maior inflação mundial, não do Brasil, mas a maior inflação mundial dos últimos 40 anos. Isso gerou. Junto disso, logo no começo do ano passado, tivemos a guerra da Ucrânia. Também uma guerra que não se via na Europa há décadas, né? Então nós tivemos um ambiente, estamos passando ainda por um ambiente global muito complexo. Sim. Mas esse ambiente global, Gelson, muito complexo, por incrível que pareça, pode beneficiar o Brasil. O Brasil pode ser o grande beneficiado desse cenário complexo mundial. De que forma, Wagner? Se o mundo, muito provavelmente, hoje isso é quase consenso, por conta principalmente da pandemia e da guerra da Ucrânia, Estados Unidos e Europa principalmente, vão passar os próximos muitos anos, provavelmente os próximos 10, 15, 20 anos, tentando trazer a sua cadeia de suprimentos mais para próximo, em países mais amigáveis, Correto. em países que não estão em guerra, que não tem uma grande pauta ideológica, como a China, a Rússia, etc. Então, os países desenvolvidos, primeiro no Covid, quando você cortou ali a circulação de bens pelo mundo, grande parte do suprimento dos Estados Unidos é produzido na China. Sim. Isso, né? Então faltou seringa nos Estados Unidos, faltou tudo, basicamente. Tem que reposicionar a cadeia global de suprimentos. Você tem que trazer. Tá. E aí veio a guerra. Então, além da questão logística, o país está muito distante dos Estados Unidos e da Europa, você tem a questão confiável. A Rússia foi lá e cortou o fornecimento de gás para a Alemanha. Sim. Né? Você está lá dependente de um país que é um país que tem uma pauta ideológica política muito forte. Correto. Ninguém imagina que o Brasil vai entrar em guerra, né? A gente aqui não imagina. O Brasil tem seus defeitos, mas querendo ou não, o Brasil é uma democracia. O Brasil é um país que não tem aparentemente nenhuma chance de entrar em guerra com ninguém. O Brasil é um país grande, tem uma população grande, o Brasil é um grande produtor de commodities e o Brasil tem uma grande vantagem estrutural. O Brasil não tem problema em geração de energia. Correto. Nós somos abençoados nesse sentido. Ô Wagner, quando a gente fala em commodity, perdão, vou estratificar essa sua resposta. A gente pensa imediatamente em commodities agrícolas. Não é só disso que nós estamos falando, né? Do que mais? Nós estamos falando de petróleo, nós estamos falando de minérios, né? As commodities minerais. A agrícola é óbvio. A agrícola são quase 30% do PIB. Sim. E o que a gente faz na agricultura e o mundo não deixa de comer. Sem então, dúvida. a agricultura tem cada vez mais boca para alimentar. Cada vez o mais que é boca excepcional para o nosso agro. Para né? nós. Agora, nós temos petróleo, nós temos muitas commodities minerais e nós temos uma coisa muito importante que é a capacidade de gerar energia de diferentes fontes. Correto. Nossa matriz é hidrelétrica, nós temos grande capacidade de produzir energia a partir do sol, energia solar. Está crescendo, aliás, né? Energia eólica, a nova discussão aí do hidrogênio verde, enfim, das novas matrizes, o Brasil provavelmente vai estar inserido nisso. Sem dúvida. Então, produzir energia, ter energia abundante e diferentes fontes, nos torna um fornecedor confiável. Correto. O Brasil não vai deixar, o que a gente produzir aqui, nós não vamos deixar de produzir e entregar para o nosso cliente lá fora por falta de energia. Sem dúvida. Podemos ter outros problemas, mas provavelmente não por causa de uma guerra e não por falta de energia. Nós só não podemos fazer uma besteira muito grande na economia. Bagunçar o coreto aqui dentro. Eu acho que se a gente fizer pequenos erros ou erros razoáveis, o mundo, pela necessidade de mudar o seu suprimento, vai vir, não estou dizendo esse ano, estou dizendo ao longo de muitos anos. Correto. A gente seria muito bom não perder essa oportunidade de novo. Ô Wagner, mas não estaria aí nessa condição do mercado, dos compradores, do potencial comprador lá fora, uma maneira de frear as intenções
da gastança do governo, desse flertar com sem limites, isso não imporia naturalmente regras para que o Brasil continuasse protagonista na cena internacional? Ou uma coisa lá fora, outra coisa aqui dentro? Acho que do ponto de vista do mercado lá fora, dos compradores lá fora, se articularem para impor ao Brasil, não. Do ponto de vista lógico, né, se os políticos e se nós fôssemos 100% lógicos, sim, mas não são. Né? A política tem a pauta dela ali própria e é isso que faz o mercado, que é um ente difuso. O mercado não são 5, 6 pessoas sentadas numa sala tomando decisões. Isso o mercado é o dono da padaria na esquina que deixa de comprar uma máquina nova ou investir na padaria dele. O mercado é uma grande indústria. O mercado é o aposentado que aplica lá... São os micro e pequenos negócios que representam 80% da nossa economia. Tudo é o mercado. Correto. Se a gente tem uma expectativa ruim, a gente se retrai. Correto. E isso afeta, entendeu? Essa pressão que é feita de forma difusa, quando o mercado reage, subindo o dólar, subindo o juro e etc., pressiona sim o governo. Tá. Então, a ala econômica do governo, o Haddad, parece ter sido escalado para tentar dar um ar mais racional a isso. Aliás, Wagner, vou abrir outro parênteses aqui. Um professor no Ministério da Fazenda. E aí, que expectativas o mercado tem em relação à atuação do Haddad? Com a caneta, com a chave do cofre na mão. O problema do Haddad não é ser professor, né? Sem dúvida. Pelo contrário. O problema do Haddad é ser um político. Sem dúvida. Mas um político, geralmente um ministro da Economia que teve sucesso foram políticos que tinham uma certa independência. Ô Wagner, vou refazer a pergunta antes que eu fique mal com os professores, né? O que é que significa ter um professor sem experiência no segmento, sem ser um técnico na área, sem vínculo com a economia? A questão é a gente ficar numa pauta ideológica que dá certo num livro que alguém escreveu, mas que não foi testada. Eita. Ou as que foram testadas não deram certo. E essa é a grande preocupação. Tem muita gente no governo hoje que parece acreditar em teorias econômicas que já deram errado. Em todo lugar do mundo que foi testado comprovadamente, né? Gastar sem compromisso com o equilíbrio fiscal vai prejudicar a camada mais pobre da população. Qual é a conta que a gente vai pagar se essa política temerária for levada a cabo? O que significa isso para a vida das pessoas? Significa juros mais altos por mais tempo. Nós já temos um juro alto. Os juros estão altos atualmente, muito por conta do efeito da pandemia, né? Do pós-pandemia. Você gerou uma inflação por excesso de dinheiro na economia e isso teve que ter sido combatido com juros. Essa trajetória vinha caindo, a geração de emprego melhorando e o crescimento da economia também melhorando. Então, a fotografia do Brasil hoje, ela é boa. Sim. Só que o filme, o que a gente vê para frente... Cenas dos próximos capítulos... Ela é preocupante, porque se o governo fizer o que está falando que vai fazer, gastar sem preocupação com o equilíbrio fiscal, nós teremos juros mais altos por muito tempo. Juros mais altos significam menos investimentos significam menos empregos. Tá, já vamos voltar a olhar para o para-brisa, para o que está na frente. Bem rapidinho, só mais um olhar no retrovisor. O período eleitoral foi muito tóxico, né? E nós estamos sob intensas narrativas que vendem um Brasil destruído. Aliás, o governo assumiu e o slogan do novo governo fala em reconstrução. Do ponto de vista econômico, e aqui, Wagner, absolutamente isenta de qualquer ideologia política ou cor partidária. A economia brasileira estava destruída? Não, a economia brasileira não está destruída. A economia brasileira o governo não pegou a economia destruída. Tem os seus desafios. Sim. O principal desafio do Brasil, economicamente falando, é claramente equilibrar o gasto do governo central com a arrecadação ao longo do tempo. Correto. Né? Essa não foi uma questão equacionada no governo passado, mas ela também não foi destruída. Pelo contrário, você terminou ali o governo passado com uma relação dívida-PIB 2% percentuais a mais do que ele pegou, do que estava antes do Covid. Então, assim, comparado com outros países no mundo, nós fomos muito bem neste quesito. Sim. O que a gente não fez ainda foi uma reforma estruturante do Estado para você ter um Estado
que caiba dentro do orçamento público. Correto. O governo central, só o governo central, gasta em torno de 2 trilhões de reais por ano. São Muito 2 pesado. trilhões que É muito nós pesado. pagamos, entendeu? E Precisamos de reformas, né? Precisamos de reforma. Grande parte disso é com pessoas, né? Aposentados, funcionários, ajudas e tal. Não é uma discussão se é justo ou não, é uma discussão se a gente aguenta pagar ou não. Tá certo. Ô, Wagner, para a gente arredondar essa primeira parte do programa, e ficou muito clara aqui a nossa intenção de jogar luz sobre esse entendimento do perfil político e econômico do novo governo, eu quero a sua opinião sobre a figura do Geraldo Alckmin, que para muita gente é a única pessoa, um dos poucos confiáveis no novo governo. Primeiro porque é um político experimentado, né, com atuação política efetiva, e que já de imediato, assim que assumiu também a função de ministro, acenou para o setor produtivo, dizendo inclusive o que a indústria quer ouvir. Vamos acabar com o IPI, vamos reduzir impostos, vamos fazer a reforma tributária. E aí, que expectativas o setor, o mercado deposita na figura de Geraldo Alckmin, ou num contexto geral, ele não tem grande importância no processo? Essa é uma análise bem complexa de se fazer, porque ele é vice. Por isso que eu conto com o seu talento. Vai, manda. Vice manda? Vice com a caneta na mão não manda? Ele está lá no ministério, mas assim, em teoria, a grande caneta ali está com o Haddad. Vai mandar até onde o PT achar que ele pode, né? Exatamente. Até onde, vamos dizer assim, ele não conflitar demais com o que e tem que ser, quer dizer, o presidente da República é quem tem que dar o tom principal. Sem dúvida, sem dúvida. Ele foi eleito para isso, é natural. O Geraldo Alckmin terá poder de convencimento do Lula, no Lula ou no núcleo ali do governo atual, de impor as suas ideias mais ao centro, mais racionais do ponto de vista econômico, vamos dizer. O mercado tem suas dúvidas. Gostaríamos de? Sim, gostaríamos. Mas ainda não dá para fazer apostas nisso. Para encerrar, prometo, qual reforma é a mais importante, a mais urgente agora? Olha, a mais importante seria a administrativa, mas não está na pauta do governo. Ela é uma reforma complexa. O espectro da gastança mexendo na estrutura... A tributária talvez seja tão importante quanto, está ali par e passo. Só que a reforma tributária, que é muito importante, o Brasil é um caos tributário. Sem dúvida. Manicômio, né? É uma reforma tributária que passar, ela não vai ter efeito no D0, ela não vai ter efeito no curtíssimo prazo. Ela mesmo após aprovada, ela demora um tempo para surtir efeito. Ok. Muito legal. Wagner, vamos fazer um intervalo? Porque daqui a pouco, na segunda parte do Cidade Entrevista, a gente vai aproveitar toda a experiência, a expertise e o know-how do Wagner Kronbauer, que é sócio fundador da Forever Capital, para entender o mercado, né? O que é que está acontecendo com as varejistas, né? Esse terremoto, esse tsunami que está varrendo do mercado a Americanas, pode contaminar outros setores. Onde você vai colocar o seu dinheiro, independente do dinheiro que você tenha, não perca a segunda parte do nosso programa depois do intervalo. Até já! De volta com Cidade Entrevista, no programa de hoje, o xadrez da economia para 2023. Cenários e possibilidades. O nosso convidado aqui é o Wagner Kronbauer, que é sócio fundador da Forever Capital. Wagner, vamos lá. O Wagner, aliás, é um homem do mercado, né? Com todos os movimentos atentos à evolução do mercado. O que aconteceu com a Americana? Derreteu? Boa pergunta. O que foi isso? O que foi isso, Wagner? A ser investigado, né? Tem muitas teorias sobre fraude, né, nas Americanas, pelo volume do erro, que a empresa coloca como um erro contábil. Mas que barbeiragem bilionária, hein? É um volume muito grande para que, de antemão, se acredite que foi realmente um erro e não algo premeditado. Obviamente, isso será investigado, deve ser investigado. Eu acho que o que não pode ocorrer, que já saiu notícias, talvez seja especulação, a notícia talvez não seja verdade, de que o governo estaria estudando uma forma de salvar a Americanas.
Eu acho que isso não deveria Não ocorrer. cabe mais, né? Ela é uma empresa privada, Sem dúvida. se houve fraude ou não, mas houve um erro de gestão, Sem dúvida. ela que pague por isso. Não o nosso dinheiro, né? Não o nosso dinheiro do contribuinte. A pessoa que investiu nela vai buscar seu ressarcimento via justiça, Correto. enfim, da forma como for, mas não acho que como pagador de imposto, se você não investiu em Americanas, você não concorda em botar o do seu imposto lá, né? Sem chance. Até hoje não engoli aquele movimento Fernando Henrique Cardoso que botou do nosso dinheiro para salvar o Bamerindos e entregou para o HSBC. Você aí em casa que tem 20 anos, 30 anos, não tinha nem nascido, mas o assunto não é esse. Wagner, te perguntei da Americanas para entender de que forma isso pode contaminar o varejo ou não. A gente está falando de, embora algo gigantesco, isolado, tudo certo. Me conta. Não, dificilmente afete muito o varejo. Embora a Americanas seja uma empresa muito grande, o varejo ele é muito pulverizado no Brasil e a Americanas tem lá um nicho até meio indefinido. Que a Americanas compete com quem? Compete com o mercado, mas compete também com os vendedores de eletrodomésticos. Ela compete um pouco com todo mundo. Eu acho que do ponto de vista de suprimento do mercado, etc., não há nenhum risco. Esse vácuo será preenchido por alguém, porque o varejo ele é muito concorrido. Vamos imaginar o pior cenário, né? O pior cenário, Americanas fecha as portas. Sim. Imagino que rapidamente esse vácuo será preenchido, porque ele é um mercado bastante competitivo. Sem tá? dúvida. Aí vai ficar o prejuízo para quem emprestou o dinheiro para Americanas, os bancos principalmente, os grandes bancos. Mas assim, o volume de dinheiro emprestado, que é muito, mas no balanço dos grandes bancos, dos cinco grandes bancos, estima-se que significa algo em torno de 20% do lucro que eles tiveram ano passado. Ou seja, nenhum banco vai quebrar, nós não vamos ter nenhum problema sistêmico no Brasil, especificamente por causa disso, a não ser que novos esqueletos apareçam aí. Parece que não. Ok, torcendo para não, né? Wagner, e aí, onde botar o dinheiro em 2023? Onde investir em 2023? O que você tem recomendado para seus clientes e parceiros? Olha, depende muito, Gelson, do perfil do investidor. O investidor que é mais conservador, que é a maioria da população brasileira, nós não temos como o americano uma cultura de investir fortemente em empresas, em ações, em bolsa. Para este investidor que é mais rentista, o momento atual é muito bom. É ruim para a economia brasileira, mas nós estamos com juros lá em cima. Então, hoje você tem uma Selic de 13,75, né? Você facilmente consegue investir em papéis de renda fixa para ganhar o IPCA mais 6, 7, 8% ao ano, ou seja, além da inflação. Nossa inflação está em torno de 5 e poucos, você está ganhando a Selic, você está ganhando aí 6, 7, 8 acima da inflação, o que no longo prazo é muito bom. Sem dúvida. Para o investidor que tem mais apetite ao risco, apesar de todos esses problemas econômicos que a gente vive, incertezas econômicas, o Brasil a gente diz assim, os ativos no Brasil estão de graça. A bolsa está muito barata, os fundos imobiliários, essa parte está barato demais. Porque justamente quem investe nisso está exigindo um prêmio maior, já que tem um risco no Brasil atual, com esses juros, eu compro, mas eu compro mais barato. Você está recomendando comprar, por exemplo, Petrobras? Não. Não, mesmo que o governo disse que não vai mexer nas privatizações, logo descartou, então ao menos por 4 anos isso não vai andar. E o preço das ações aqui, aliás, é impressionante o quanto caiu o preço da ação, as perdas da Petrobras em bolsa. Por que não? Olha, apesar da bolsa em geral estar muito barata e quem tem esse apetite de risco parece um momento muito bom para você aumentar a alocação em bolsa olhando no longo prazo, porque isso ainda vai ter turbulência ao longo do caminho, ou pode ter. A gente tem um grande alento na bolsa no Brasil vindo da China. A China tem aí uma reabertura, né? Eles aboliram a política de Covid-0. E a China é o maior, né, basicamente, junto com os Estados Unidos, o grande motor da economia mundial. Então, isso beneficia diretamente o Brasil e muitas empresas no Brasil. As empresas estatais, a Petrobras é provavelmente uma das empresas, pelo tamanho, mais baratas do mundo, dada a fotografia atual. Correto. Do que ela gera, etc. Porém,
Se o novo presidente, o Jean Paul Prats, que é um senador, Sim. que está assumindo, aí parece que vai assumir a presidência da Petrobras, contra a lei das estatais. Ele não poderia, mas enfim, as regras no Brasil parece que são Mexe na lei. passadas por cima. Se ele fizer o que ele está falando que vai fazer, essa empresa que está muito barata hoje, esse grande lucro que ela está gerando, pode não gerar. E eu não tenho coragem de colocar o meu dinheiro hoje, apesar de tão barata a Petrobras está. O Banco do Brasil também está muito, muito, muito barato. Mas mesmo assim eu não tenho coragem de colocar o meu dinheiro ali. Eu acho que as incertezas da gestão são muitas. Vou confiar no seu poder de síntese. Você tem 1 minuto e meio para me dizer por onde eu começo. Para investir? Olha, eu acho que uma carteira diversificada, de acordo com o seu perfil de risco, colocando grande parte em juros, né, aproveitando os juros altos no Brasil e uma pimenta ali na parte de equity, de bolsa, que está muito barata. A China pode fazer um efeito tão grande no Brasil, na Bolsa Brasileira, porque apesar do governo ter todos esses problemas, se tudo tem preço. Sim. Se está muito barato e para o gringo, né, para o investidor de fora, que é mais da metade do fluxo de dinheiro na Bolsa Brasileira, Correto. esse cara ele não vê com maus olhos o atual governo. Entendi. E há uma grande chance de a gente ter um grande fluxo de capital estrangeiro para o Brasil esse ano. Correto. Obviamente, depois as coisas terão que ser provadas aqui no Brasil ao longo do tempo. Ok. Wagner, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender. A Forever Capital tem operação em Londrina e Maringá. Tem operação em Londrina e Maringá, em outros estados também, Santa Catarina, mas aqui na nossa região temos escritórios em Londrina e Maringá. Bacana. A gente separou aqui, inclusive, o endereço da Forever Capital. Pode ser, Tamiri? Lá no Instagram. Aliás, obrigado a Tamiri, que intermediou, costurou aqui para que a gente tivesse o Wagner emprestando muito da sua experiência. Então, para você conhecer um pouco do trabalho da Forever Capital, é para pagar o seu cachê, tá? Obrigado por ter vindo, foi um prazer recebê-lo, tá? Bom ano, bons negócios e seja o mais otimista possível dos cenários, né, Wagner? Sim, que tudo dê certo. Nós estamos nesse avião, vamos torcer para o piloto conseguir pousar ele. Que não nos esqueçamos disso, estamos todos juntos nesse barco, né? Perfeito. Então, se o comandante, se der mal, a gente vai junto, né? Obrigado, Wagner. Obrigado. O Cidade Entrevista fica por aqui. Se você perdeu o programa de hoje, ele estará disponível daqui a pouco lá no nosso canal no YouTube. Acesse também redemassa.com.br. Eu e o Wagner desejamos a todos um excelente final de semana. Fiquem bem, com saúde e segurança. Até sábado. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.